A guerra por audiência entre Globo e Record teve início em meados da década de 1990, com denúncias e acusações que tiveram reações até do presidente do Brasil e do Papa. Apenas uma questão de inveja, né? Hoje é dia de memórias e histórias. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo à Olha TV, eu sou o Léo Cordeiro. A Record é a segunda emissora de maior audiência no Brasil. Ela ocupa esse posto desde 2007, mais ou menos. Digo mais ou menos porque em 2007 a Record chegava no segundo lugar e caía de novo para terceiro ou quarto. A vice-liderança absoluta só aconteceu em 2020, quando ela conseguiu permanecer por 24 horas seguidas à frente do SBT. E desde então se mantém nesse patamar. Uma coisa que diferencia a Record das outras emissoras é que o dono do canal é também o líder de uma igreja evangélica e as duas coisas caminham juntas. A Record funciona como divulgadora da Universal, que por sua vez injeta dinheiro na TV, que funciona como uma extensão da igreja para os telespectadores. Quem é fiel à Record não assiste a Globo, e é provável que a responsável pelo crescimento da Record seja a própria Globo. A Igreja Universal, Edir Macedo. Igreja Universal. Igreja Universal. Trata-se de uma guerra iniciada em 1995. Esse é o tema do vídeo de hoje. Um sertanejo pra lá de especial, o verdadeiro show da nossa música. A compra da Record por Edir Macedo foi efetuada em 1989 por cerca de 45 milhões de dólares, que na época não tinha praticamente nenhuma relevância na audiência do país. Mas, assim que assumiu a liderança, o líder da Igreja Universal deu início a um projeto de expansão, comprando outras emissoras menores para que o sinal chegasse a todos os estados do Brasil. Modificou a logo e colocou o canal em posto competitivo no mercado publicitário. A Globo e os Estados Unidos funcionam da mesma forma, utilizam a mesma tática. Para que se mantenham na hegemonia, é preciso que os outros, iguais a si, permaneçam pelo menos em um nível abaixo. Ou seja, para que os Estados Unidos se mantenham como o país mais rico do mundo, não pode permitir que ninguém o supere, por isso a sua briga e toda a campanha pela difamação que propaga contra a China. A Globo sempre tentou dar rasteiras no SBT até que Silvio Santos desistiu de tentar competir diretamente com ela e já recebeu ajuda várias vezes para impedir a ascensão da Record. E você já reparou que a Globo quase nunca lança algum artista novo? Atores sim, mas qual é o apresentador que está na emissora que tenha sido lançado por ela? A Patrícia Poeta? Apesar que a Patrícia Poeta saiu do jornalismo e como jornalista ela estreou na Band. Bom, a Globo costuma contratar os artistas que fazem sucesso nas outras emissoras. Ana Maria Braga, por exemplo, que é uma das maiores estrelas da casa hoje em dia, estourou como apresentadora na Record. Dicas de beleza e artesanato. Receitas deliciosas com um toque de Ana Maria Braga. Note e anote. De segunda a sexta, 13h. Então, quando a Record começou a crescer, o Edir Macedo foi preso. Isso aconteceu no dia 24 de maio de 1992, após um culto na Igreja Universal em Santo Amaro. Ele foi acusado de charlatanismo, curandeirismo, por oferecer curas não comprovadas sob pretexto religioso, e estelionato, por supostamente enganar pessoas para obter vantagem, no caso com práticas ligadas à fé. Não vale. Você tem que bater a mão no bolso, não na outra mão. Teve dedo da Globo? Não sabemos. A denúncia foi feita pelo Ministério Público. Mas, segundo uma frase atribuída ao jornalista Luiz Nassif, a Globo tem, ou tinha, o poder de eleger e depor um presidente. Então deixemos essa questão no ar. E a prisão de Edir Macedo não serviu de muita coisa não. Ele ficou vendo o sol nascer quadrado só por 11 dias e usou isso a seu favor. Eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. Os anos se passaram e chegamos a 1995, quando o Jornal Nacional da TV Globo exibiu uma gravação feita em 1990 por Carlos Magno de Miranda, um ex-pastor da Universal. Na gravação, Edir Macedo orientava outros pastores sobre estratégias para solicitar contribuições financeiras dos fiéis, utilizando técnicas como
desafiar os membros a trazerem valores específicos durante os cultos. Peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. O Fantástico e o Globo Repórter também fizeram matérias a respeito. Já este talão de cheques seria a prova de que o bispo remete dólares para os Estados Unidos usando a conta de uma igreja fantasma. Carlos Magno de Miranda falou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que tinha gravado as imagens para alertar a sociedade sobre as práticas da igreja e que, posteriormente, tentou negociar para evitar a divulgação das gravações, ou seja, fazer chantagem mesmo, mas ao invés de lucrar com isso, ele perdeu dinheiro. Ele alegou que foi pressionado a entregar uma quantia significativa para não divulgar as imagens. Tipo, eles se sentiram prejudicados por uma denúncia que nem tinha sido feita ainda. Obviamente isso foi um prato cheio para a Globo, um banquete para desmoralizar a concorrente. E os pastores da Universal começaram a incentivar seus fiéis a promover um boicote em seus cultos, chamando a Globo de emissora do diabo. Mas, curiosamente, plagiou toda a sua programação para tentar ocupar o primeiro lugar no Ibope. Aqui no canal tem um vídeo a respeito. Em 1995, Dias Gomes escreveu o romance Decadência, que tinha como pano de fundo a crise de valores e a busca pela ética, deflagrada a partir dos absurdos cometidos na era Collor. O personagem que se destaca é Mariel, um homem que foi adotado por uma família rica e que, ao crescer, foi submetido ao cargo de motorista. Ele se apaixona por uma das filhas do casal e é expulso da casa, já que ninguém aceita tal relacionamento entre ambos. Desde então, Mariel segue um caminho tortuoso que o faz buscar respostas no misticismo e cresce rapidamente como um importante pastor evangélico, bem mais preocupado em aumentar o seu império e poder do que propriamente difundir a mensagem divina. E quando alcança o topo do sucesso e do prestígio, ele vai por vingança contra os Tavares Branco que o humilharam no passado. Simultaneamente à venda do livro, a Globo produziu uma minissérie que foi ao ar entre 5 a 22 de setembro daquele ano. Edson Celulari fez o papel de Mariel, em nada se parece com o Edir Macedo fisicamente, mas a sua história sim. Ou melhor, a ascensão meteórica, os meios questionáveis de persuadir os fiéis a dar dinheiro para a igreja. E o personagem chegou a citar frases ditas por Edir Macedo na ocasião de sua prisão em 92, tais como: a Bíblia está sujeita a várias leituras, mas todas levam a Jesus. O dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal, e ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Foram 14 frases pronunciadas por Edir Macedo utilizadas na minissérie. Antes ainda da estreia da minissérie, os pastores da Universal, já prevendo que seriam expostos pela obra, começaram a atacar antes. Utilizaram os jornais e os programas da Record, como a 25ª Hora, acusando a Globo e algumas alas católicas de trabalharem juntos. Depois entraram com um processo contra a Globo e contra o autor Dias Gomes, alegando danos morais e materiais. A Globo fez um editorial na abertura da minissérie, declarando que Decadência não pretendia fazer crítica a nenhuma religião, ou mesmo a qualquer um de seus representantes. Decadência de Dias Gomes não pretende fazer crítica a nenhuma religião em particular, ou mesmo a qualquer um de seus representantes. E no dia 7 de setembro, em resposta à exibição da minissérie, a Record exibiu o filme canadense de 1992, The Boys of St. Vincent, que fala sobre abuso infantil. Nesse caso, sendo um ataque direcionado mais à Igreja Católica do que para a Globo. E as trocas de farpas não acabaram, quando a minissérie chegou ao fim. No dia 12 de outubro, Sérgio von Helder, bispo da Universal, que apresentava o programa matutino O Despertar da Fé do Reino de Deus, na Record, resolveu protestar contra o caráter religioso do feriado nacional de 12 de outubro. Como as igrejas protestantes consideram a utilização de imagens religiosas e a veneração aos santos características da liturgia e culto católico como idolatria, ele levou uma grande imagem de Nossa Senhora Aparecida para o palco e deu socos e chutes na estátua para mostrar que aquilo não era santo coisa nenhuma. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Ele questionou o preço da imagem e se Deus, o Criador do Universo, poderia ser comparado a um boneco tão feio, tão horrível, tão desgraçado. Mas R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos custa no supermercado essa imagem. E tem gente que compra. Será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado?
No dia seguinte, houve uma grande cobertura jornalística sobre o ocorrido, apresentando o fato como um ultraje deliberado à padroeira do Brasil e, por conseguinte, à fé católica, e como uma demonstração de intolerância religiosa por parte da Igreja Universal. Diversos jornais e revistas publicaram matéria ou nota a respeito. Para o jurista Celso Bastos, o bispo Sérgio von Helder desrespeitou a Constituição Federal e o artigo 208 do Código Penal. Pelo crime contra o sentimento religioso, o pastor evangélico poderia ser condenado a até 1 ano de cadeia, além de multa e indenização para quem se sentir ofendido. Isso gerou indignação nos católicos, mas também em seguidores de outras religiões, inclusive evangélicas. Houve queixas na polícia e na justiça contra o pastor, promotores de justiça e pessoas comuns acionaram judicialmente a Igreja Universal em vários fóruns, sob a alegação de crimes, como vilipêndio e desrespeito ao direito fundamental constitucional de liberdade de culto. E as cenas dos chutes e os desdobramentos judiciais do caso ficaram nos noticiários durante vários dias. Não pegou nada bem para a Record. Muitas autoridades se pronunciaram a respeito, como o presidente Fernando Henrique na época e até o Papa. Era o Papa João Paulo II na época. Ele alertou para que os católicos não respondessem ao mal com o mal. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles, chegou a responsabilizar o governo federal por ceder concessões públicas de rádio e televisão sem critérios. Padres, bispos e arcebispos lideraram caminhadas, passeatas e concentrações entre fiéis, e a Globo transmitiu uma missa de desagravo à santa. Bom, a missa já fazia parte da programação da Globo. A Universal não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, mas Edir Macedo teria oferecido 10 minutos de programação da Record para os líderes católicos, que recusaram. E aos fiéis católicos, esses não deram ouvido ao Papa e reagiram de forma bem agressiva. Segundo as informações que encontrei, foram registrados atentados, invasões, apedrejamentos, incêndios de templos e ameaças de bomba. Uma imagem de Santo Antônio queimada num terreno ao lado do templo revoltou um grupo de moradores. Depois a Universal alegou perseguição religiosa por meio da mídia, sem citar nomes, mas o bispo, autor de tudo isso, disse que a TV Globo tinha ele transformado num monstro. Ele foi enviado para os Estados Unidos e 1 ano e meio depois, em 30 de abril de 1997, foi condenado pelo juiz da 12ª Vara Criminal da cidade de São Paulo, o Rui Alberto Leme Cavalheiro, a 2 anos e 2 meses de prisão por crimes de discriminação religiosa e vilipêndio à imagem. O bispo foi beneficiado pela falta de clareza no processo. Ele voltou ao Brasil em 1998, mas o caso ficou parado. Em novembro de 1999, foi condenado novamente a 2 anos de reclusão com direito à suspensão condicional de pena, por incitar o preconceito religioso. Alguns cantores fizeram até música sobre o tema. Gilberto Gil lançou em 1997 a canção Guerra Santa, no seu álbum intitulado Quanta. E a dupla Felipe e Falcão gravaram a música Milagre da Santa. Sua maldade foi tanta, chutou a imagem de uma santa. Essa música teve base em um boato que surgiu na época. Os rumores eram que o bispo da Universal teria se desviado ao catolicismo, se rendido ao catolicismo, depois de supostas dores que sentiu na perna, que foram milagrosamente curadas. Essa história foi desmentida pela revista Isto É, na reportagem O Conto da Santa, de Chico Silva. Bom, desde então a Globo não perde oportunidade para denunciar as falcatruas dos líderes de sua concorrente, como aconteceu em 2000 e 2002, quando o Ministério Público e a Polícia Federal investigaram Edir Macedo por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, entre outras matérias nos anos seguintes. A investigação estabeleceu que o dinheiro da igreja foi desviado para o patrimônio particular de seus líderes e para empresas. Enquanto a Record responde chamando a Globo de invejosa, preconceituosa e perseguidora dos evangélicos e acusa a emissora de usar a imprensa para atacar Edir Macedo. Em outubro de 2007, no programa jornalístico Domingo Espetacular, a emissora acusou a concorrente de utilizar as declarações públicas do líder da Universal em sua minissérie Decadência. Essa série ela foi feita sob encomenda, não há dúvida nenhuma. O personagem principal foi trabalhado a partir não do pregador eletrônico de um modo geral, mas foi inclusive usado expressões típicas do bispo Edir Macedo.
Bem, meus queridos, a minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Grande beijo. Tchau. Uma coisa que, aliás, você nega, mas que aparece nos jornais, os jornais têm falado muito nisso, está com processos por charlatanismo. Não existe nenhum processo contra nós. Existe, sim, um trabalho de alguns segmentos da sociedade que procuram ou tentam deteriorar a minha imagem ou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus.